Então, na manhã de hoje, nós temos a grata satisfação de ter conosco o nosso irmão, trabalhador da causa espírita, Luiz Eduardo Camiloto, que vem do Centro Espírita Chico Xavier de Itapema e que nos falará a respeito de um tema muito atual, tolerância. Que Jesus te envolva e te ampare. Bom dia. Nós, como é de hábito, agradecemos aos benfeitores espirituais que nos acompanham, porque nos auxiliam nessa condução em busca da nossa perfeição. Agradecemos também à Casa de Jesus pela oportunidade que nos dá de virmos aqui falarmos sobre a doutrina de Jesus, a doutrina dos Espíritos. E como bem falou a Hélida, tentaremos falar sobre a tolerância, porque ele é um tema muito atual e não queremos de forma alguma, não temos a pretensão de esgotar este assunto. Até porque tivemos uma grata surpresa esta semana, quando do encontro do Papa Francisco, com o imã, que ele é o presidente do Conselho Muçulmano dos Anciãos, e eles, numa declaração em conjunto, assinam um documento falando sobre a importância da fraternidade entre os povos, entre as religiões, sobre a convivência comum e pedindo a toda a humanidade, naquele documento, pela paz mundial. Então, demonstra para nós que aquilo que nos parece que as coisas podem estar perdidas, as coisas não estão perdidas. Porque nos diz Paulo de Tarso, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Escrevendo Paulo de Tarso, com todo o seu conhecimento, com todas as suas lutas, dizendo ele que alguém havia dito para ele que tivera um encontro com Deus, e que Deus então dizia a essa pessoa: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando estou fraco, então sou forte. E é isso mesmo. Porque nós percebemos que nas nossas dificuldades, quando parece que o mundo vai cair sobre as nossas cabeças e não temos a solução adequada para resolver aquele problema, quando nós nos conectamos, quando nós internalizamos a nossa razão, os nossos sentimentos, nos colocando à disposição dos benfeitores espirituais, na busca dessa comunhão com Deus, as soluções aparecem. Temos a impressão que os problemas diminuem e nós conseguimos então resolvê-los, se não de uma forma adequada, mas pelo menos damos um bom encaminhamento a essas dificuldades que nós temos na vida. Porque essa comunhão com Deus, com os bons espíritos, facilitam a abertura da nossa mente. Mas isso de nos fortalecermos na fraqueza em comunhão com Deus é uma opção nossa. Faz parte do nosso livre-arbítrio. Podemos ou não buscar esse fortalecimento, essa comunhão, a nossa prece sincera com o alto. E essa questão está colocada por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, na questão 843, quando ele pergunta aos benfeitores se tem o homem o livre-arbítrio de seus atos, das suas decisões. E eles nos respondem então dizendo que sim, que assim como o homem tem a liberdade de pensar, tem a liberdade de obrar, de agir. Porque sem a livre-arbítrio seria o homem uma máquina, seríamos um computador, se não tivéssemos essa capacidade de decidir, de discernir entre aquilo que queremos ou não fazer, entre o bem e o mal. Seríamos um computador que iria executar somente aqueles programas que estão instalados nele.
não pensaríamos, não desenvolveríamos a nossa inteligência. Por isso que é importante o livre-arbítrio. E no livro Cartas e Crônicas, ditado pelo Espírito Irmão X para Chico Xavier, na lição A Petição de Jesus, eu vou contar aqui uma narrativa, logicamente que dentro das minhas possibilidades. Então diz o Espírito Irmão X, que certa manhã Jesus chama Simão Pedro e lhe diz: Simão, vá à casa de Jeremias o curtidor. A filha dele, Sara, está adoentada, está com a cabeça perturbada e o corpo abatido. Ora ao lado de Sara, e o pai, a quem recorremos em nossas necessidades, auxiliará a doente pelas tuas mãos. Quem de nós não gostaria de receber um convite de Jesus como esse? Ainda mais que Jesus já estava dando o resultado final daquele trabalho. Ora com sinceridade, Simão, que Deus, nosso Pai, te fará instrumento deste bem que tu irá causar àquela menina e àquela família. Então Simão Pedro, alegre, saltitante, saiu pelas estradas na direção da casa de Jeremias o curtidor. E ao final da tarde, retorna Pedro, demonstrando inquietação no rosto. E ao encontrar Jesus, lhe diz: Mestre, todo esforço foi desnecessário. Como assim, Pedro? E Simão então começa a desfilar o seu rosário de inquietações, de preocupações. Mestre, parece que Jeremias o curtidor ajuntou o dinheiro, mas não se preocupou com as coisas do Espírito. Ao chegar na sua casa, encontrei Jeremias num paiol, sentado aos pés de uma serva jovem e bonita, onde ele bebia vinho em grandes quantidades. E a serva aos seus pés completamente embriagada. Ao entrar no paiol, Simão perguntou quantos piolhos eu trazia na minha cabeça. E depois de explicar o motivo que me fazia presente na sua casa, ele disse que eu procurasse o seu filho primogênito, de nome Zoar. Saí à procura de Zoar. Encontrei Zoar na sala da casa, jogando dados com um conhecido traficante, onde perdia largas somas em dinheiro. Zoar, furioso, recebeu-me como uma besta fera, dizendo para mim, mestre, que a sorte da irmã não lhe interessava. Me expulsou da sala aos coices. Fugi dali e me deparei com a dona da casa. Ela trazia uma menina esquelética pelo braço. Agredia a menina, dizendo-me que aquela menina havia surrupiado um figo. E a menina, chorando, gritava que o figo havia sido comido por galos de estimação. Somente após ensanguentar a menina, a megera me atendeu, indicando um quarto onde poderia encontrar Sara. Só que a velha sovina, transtornada, indicou o aposento errado. E eu abri a porta e encontrei Josué, o filho mais moço de Simão, o curtidor. Josué metia a mão num cofre cheio de joias, pensando que eu era alguém contratado pela família para lhe espionar os passos, tentou me esmurrar. E expliquei a Josué que estava em missão de socorro. E Josué então me levou até o quarto da irmã enferma. Mestre, não tenho dúvidas que a menina está doente. Mas ao adentrar naquele quarto,
A menina, ao me enxergar, começou a proferir palavras obscenas, a fazer gestos indecorosos. Fugi horrorizado daquela casa e retornei pelo mesmo caminho. E Jesus nada respondia. Já se fazia o anoitecer e ele então olhava as estrelas. E Simão então continua: mestre, por acaso não tenho cumprido os teus desejos? Seria justo pronunciar o nome de Deus naquele antro de perdição, de avareza? Jesus, depois de fitar o céu, olha para Simão Pedro e com a sua bondade ele diz: Simão, eu conheço Jeremias, a esposa e a família há muito tempo. Quando eu te incumbi de ir até a casa de Jeremias, eu só te pedi para auxiliar. E é esse o grande pedido que Jesus faz diariamente aos nossos corações, para que possamos nos amar uns aos outros como Ele nos amou, para que sejamos reconhecidos verdadeiramente como seus discípulos. E Simão Pedro então perdeu uma excelente oportunidade em sua vida. É certo que Simão estava num processo de aprendizado, mas perdeu uma grande oportunidade. Não conseguiu compreender as necessidades da enferma, tampouco ao se deparar com aquela família totalmente desequilibrada, não conseguiu entender a situação daqueles espíritos tão diferentes, talvez reunidos naquela família por laços de sangue, não por laços espirituais, deixando Simão Pedro de realizar a verdadeira caridade, aquela caridade que não julga, que não aponta dedos, a verdadeira caridade. E falando de caridade, em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13º, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, o Espírito Irmã Rosália nos diz que tem dois tipos de caridade: a caridade material e a caridade moral. Falando sobre a caridade material, ela nos diz assim: ricos. É lógico que eu estou trazendo pequenos trechos dos comentários do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela nos diz: ricos, ajudai com o que tendes de melhor, porque Deus vos retribuirá o bem que houverdes feito. Amai o vosso próximo como a vós mesmos, porque esse infeliz que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastai de perto de vós. Irmã Rosália em nenhum momento fala pobres, miseráveis, aqueles que passam por dificuldades materiais. Ela já faz um alerta, dizendo logicamente que aqueles que mais possuem coisas materiais estão em melhores condições, em teoria, de oferecer coisas materiais. Porque vamos relembrar que na questão 815 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual das duas provas é a mais difícil, a mais terrível para o ser humano, se a da miséria ou a da riqueza, e eles nos dizem que são as duas, que a da miséria incita as pessoas contra a providência divina, e que a da riqueza incita as pessoas ao cometimento de todos os excessos. Mas na questão 925, eles dizem para Allan Kardec que a prova da riqueza é a prova mais difícil para o ser humano. E aqui podemos concluir, aqueles que assim o desejarem, a razão por que a Espírito Irmã Rosália vem chamar a atenção dos ricos.
Mas conhecemos pessoas milionárias, conhecemos pessoas com extremas dificuldades financeiras, e elas são boas e são más em razão do seu caráter, em razão da sua personalidade, não em razão da sua falta de bens materiais ou do seu excesso de bens materiais. Porque não é um automóvel que é um criminoso, é a pessoa que está dirigindo o automóvel. Então o uso que nós daremos àquilo que temos é dizer da nossa condição evolutiva. Então caridade material, ela chama a atenção de todos nós, dando ênfase logicamente às pessoas que têm um pouco mais de posses. Mas sobre caridade moral, o Espírito de Irmã Rosália então nos diz o seguinte: consiste em vos suportar uns aos outros, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior. A própria narrativa da história que envolve Simão Pedro nos demonstra isso, que nós não conseguimos muitas vezes conviver com as diferenças, então nós não nos suportamos. Nós dizemos que eu perdoo, mas quando eu vejo a pessoa ao longe vindo pela mesma calçada que eu passo para a calçada oposta. Eu digo que eu perdoo, mas que eu não quero mais te ver na minha frente. É isso que o Espírito Irmã Rosália está dizendo, que nós não conseguimos conviver, porque queremos ter a supremacia. E ela continua nas suas explicações falando do que é caridade moral. É saber se calar, para deixar falar um mais tolo, saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer. E nós não sabemos, a criatura humana ainda não aprendeu a se calar. Nós queremos vencer no grito, queremos empurrar, como diz o ditado popular, goela abaixo. Eu tenho que dar a palavra final. Ainda não sabemos, não compreendemos, e ela é bem clara nisso. Cale-se para que o tolo possa continuar esbravejando. E quando o tolo parar de esbravejar, num outro momento, procuremos aquele tolo e vamos tentar então negociar aquela situação, entrar num acordo. Porque se ficarmos nas discussões estéreis, não vamos chegar a lugar nenhum. Muito pelo contrário, o que temos visto e acompanhado pela mídia são inúmeras tragédias familiares entre amigos, por coisas, poderíamos dizer, sem conhecimento de causa, coisas muito pequenas, e que se transformam num gigante, se transformam num cavalo de batalha, que muitas vezes chegamos às vias de fato, e matamos alguém, simplesmente porque eu torço para o Inter, e ele torce para o Grêmio. Ou ele é do Figueirense, e eu sou do Avaí. Por coisas desnecessárias, coisas que não acrescentam nada em nossa vida. Diz o Espírito Irmã Rosália então, que há grande mérito quando eu me calo, quando eu faço de conta que eu não escuto alguém dizendo algo irônico a meu respeito e não revido, que há grande mérito não de humildade, mas de caridade, porque não anotar os erros de outrem é caridade moral. Caridade moral. Deixar que os tolos, os cegos, continuem conduzindo os cegos. E se nós tivermos, logicamente, a oportunidade adequada, que possamos dar a nossa contribuição tentando esclarecê-los. Mas sempre com a bondade de Jesus.
com a generosidade com que Jesus tratava a todos. E esse comportamento humano, de ainda querermos impor a nossa posição, a nossa condição, a palavra final, é algo que nós trazemos conosco. Não é algo somente desta vida. Na questão 845 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: não constitui um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz ao nascer? Tudo que eu já trago das minhas existências anteriores, que nós trazemos, isto não é um obstáculo ao exercício do bem e do mal que eu produzo todos os dias? E eles respondem: sim, é lógico que é um obstáculo. As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme este seja mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Mas não há arrastamento irresistível quando se tem a vontade de resistir, porque querer é poder. Então, tudo aquilo que trazemos, todo esse comportamento que cada um de nós tem, são os registros das vidas anteriores, de inúmeras existências, que ainda estamos, que nem Simão Pedro, naquele processo de aprendizagem. Mas mesmo que eu seja uma pessoa de um caráter duvidoso, que eu tenha essa predisposição dentro de mim, eles nos dizem que não há arrastamento irresistível. Porque se os espíritos e os encarnados, porque nós escolhemos as companhias que queremos, mas se os espíritos influenciam em nossa vida, conforme está colocado na questão 459 de Livro dos Espíritos, muito mais do que nós imaginamos. Nós é que escolhemos a companhia espiritual que nós queremos. E eles podem sim tentar nos arrastar pelo caminho do mal. Mas se não há arrastamento irresistível, porque querer é poder, como nós poderemos fazer para que não sejamos arrastados por esse mar de lama que acomete a criatura humana encarnada aqui na Terra? Na questão 909 de Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos benfeitores: poderia o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, poderia. As respostas são muito claras, são muito simples, fáceis do nosso entendimento, fazendo esforços insignificantes. O que nos falta, dizem eles, é a vontade. Poucos de nós fazemos vontade. Pouco de nós fazemos os esforços insignificantes necessários para que não nos permitamos esse arrastamento para o mal. É lógico que não podemos esquecer dessas predisposições instintivas que nós já trazemos conosco. Mas se tivermos a vontade, porque o ditado popular diz que querer é poder. Toda vez que temos vontade de fazer algo, nós vamos fazer este algo. Toda vez que fazemos um planejamento adequado e colocamos todos os nossos esforços, toda a nossa boa vontade, e eu não quero aqui dizer que todos os planejamentos irão dar certo, porque isso envolve inúmeros fatores. Mas quando a nossa conexão é com Deus, e temos a boa vontade no nosso coração,
de sair pulando pelas ruas que nem Simão Pedro saiu alegre, teremos sim as boas condições de auxiliar. Mas cuidado, temos que ter o cuidado. Não esquecer jamais que trazemos dentro de nós um cordeiro e um lobo, e crescerá mais aquele que alimentarmos melhor. Então temos que ter cuidado, porque se eu tenho algum vício, se eu sou orgulhoso, por exemplo, e eu acordar no domingo pela manhã, na segunda-feira, achando que eu não sou mais orgulhoso, aí é que eu vou cair. Aí a minha queda será muito maior. É por isso que Jesus nos ensina: vigiai e orai. Vigiai. Porque sendo orgulhoso, todo dia, ao acordar, e nas diversas circunstâncias da vida, ao me lembrar que eu sou orgulhoso e que eu tenho que vencer, pela minha vontade, os meus esforços, em teoria, eu estarei em melhores condições de não cometer, não ter um comportamento orgulhoso, mas vigiando, não achando que eu já venci ou que os bons espíritos tiraram com a mão este vício moral de mim. Eles nos auxiliam, mas não fazem o nosso trabalho. Eles estão presentes aqui, nos acompanhando, prepararam este ambiente. Mas o receber essas energias benfeitoras e salutares é algo íntimo de cada um de nós. Se estivermos em condições, as receberemos totalmente. Mas o nosso assunto é tolerância. E encontramos então, na vasta literatura espírita, diversas obras que falam sobre tolerância. E escolhemos, logicamente, uma delas, que é Jesus e a Atualidade, que é o primeiro livro da série psicológica da benfeitora Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, em que Joana de Ângeles, espírito, nos traz cada capítulo falando de Jesus e honra, Jesus e família, Jesus e tolerância, enfim. Todos os capítulos são capítulos curtos, e nós sugerimos esta obra a todos, aqueles que ainda não leram e que acham Joana de Ângeles muito difícil, uma linguagem muito rebuscada muitas vezes. Este primeiro livro é de uma simplicidade ímpar, é de uma clareza que nós não teremos muita dificuldade, não precisaremos estar com o dicionário na mão, porque os livros de Joana de Ângeles vão se tornando, segundo ela, mais difíceis a linguagem, para que as pessoas possam então procurar no dicionário o significado das palavras, para que as pessoas possam aprofundar o seu conhecimento. Então este primeiro, digamos, é uma leitura muito fácil. Todos eles o são. E ela nos diz então, falando de Jesus e tolerância, tiramos alguns trechos deste capítulo. E ela nos diz assim, que o julgamento das faltas alheias constitui grave cometimento de desumanidade em relação àquele que erra. Quem pratica o erro se encontra em doloroso processo de autoflagelação. Então, toda vez que apontamos o dedo para alguém, estamos nós num processo de desumanidade. Não estamos nos conduzindo conforme os ensinamentos de Jesus. Porque aquele que errou
está num processo de autoflagelação. É o tal do remorso, é a consciência culpada. É o deitar a cabeça no travesseiro à noite e ficar dando voltas, com aquele pensamento fixo. Ao julgar as ações que concebe incorretas no próximo, o ser humano realiza um fenômeno de projeção de sua sombra em forma de autojustificação, que não consegue libertá-lo do impositivo das suas próprias mazelas. Então, quando julgamos o outro, projetamos algo que temos dentro de nós no erro alheio, algo que nós não queremos admitir, algo que julgamos que não possuímos. Eu não sou orgulhoso. Eu não sou orgulhoso, eu só não empresto os meus livros para ninguém. Também não sou egoísta. A palavra final sempre é minha. Então, quando eu não empresto meus livros para ninguém, é porque eu sou egoísta. Quando eu tenho que determinar tudo, e tudo tem que ser conforme eu quero, aí eu digo que não, eu nego. Mas quando a pessoa age daquela maneira, eu digo, tu está vendo como tu é orgulhosa, já te falei, tu não está percebendo, cuidado que o teu obsessor está muito perto de ti, presta atenção. Mas quando eu recebo esta, entre aspas, crítica, esta boa orientação de alguém que me ama e que quer o meu bem, eu não aceito. Porque eu tenho aquilo dentro de mim, mas eu prefiro ver o erro do outro. Porque para que eu veja o que eu tenho, nós teremos que entrar no processo de autodescobrimento. Naquilo que o Espírito Santo Agostinho nos informa na questão 919 do Livro dos Espíritos. Mas Joana de Ângeles continua: a tolerância se impõe a todos como uma terapia pessoal e fraternal. E aqui vamos nos lembrar que, como temos que ter conosco o auto-amor, o auto-perdão, temos que ter também conosco a autotolerância. É compreender a nossa condição, a nossa pequenez diante do universo, a nossa pequenez diante de outras pessoas que estão à nossa frente em termos de evolução moral e evolução intelectual. Compreender e trabalhar. Trabalhar para conquistar. Conquistar para evoluir cada vez mais. Então temos que ter dentro de nós, sim, essa compreensão, a autotolerância dos nossos erros, sabedores que somos da nossa condição de espíritos ainda imperfeitos num planeta de expiação e de provas. Quando eu compreendo, diz a benfeitora Joana de Ângeles, a dificuldade daquele que cai, eu estarei em melhores condições de oferecer a mão para reerguê-lo. Quando acusamos os erros alheios, os nossos propósitos escusos são de vingança e de prazer. E essa dói quando a gente lê. Propósitos escusos de vingança e de prazer eu tenho quando eu julgo, quando eu aponto o dedo. Porque o outro sempre merece a misericórdia que esperamos encontrar em circunstâncias equivalentes. Ama o outro como tu ama a ti mesmo. Porque se tu não conseguir amar ao teu irmão, por uma razão qualquer, quando for tu caído, há uma grande chance de tu receber o mesmo tratamento que tu está dando para aquele teu irmão. Isso é o ensinamento de Jesus. Tem compaixão de quem cai. A consciência dele já é o juiz dele. Ajuda aquele que tomba. Sua fraqueza já lhe constitui punição. Tolera o infrator, diz a benfeitora Joana de Ângeles. Ele, no futuro,
caso não disponha de força para prosseguir no bem. A tolerância que utilizares com os infelizes se transformará na medida emocional de compaixão que receberás quando chegar a tua vez. Vejam só, todo o ensinamento dela segue o exemplo e as palavras de Jesus, para que nós tenhamos então essa compreensão de que espíritos que somos e estamos encarnados, utilizando esse corpo físico como um instrumento ao nosso progresso, em condições evolutivas tão diferentes, e que se alguém, entre aspas, que pode menos que eu, a minha obrigação moral não é julgá-lo. Assim como fez Jesus na praça pública: mulher, onde estão os teus acusadores? Porque eu também não te condeno, então vai, minha filha, vai viver a tua vida, continua vivendo e não tornes a pecar, para que o mal, na próxima vez, não seja maior. No livro Memórias de um Suicida, ditado pelo Espírito Camilo, a médium Ivone Pereira do Amaral, ela nos conta então, lá na lição Comunhão, no capítulo Comunhão com o Alto. Aqueles que não leram o livro Memórias do Suicida, se tiverem oportunidade, leiam com bastante calma, bastante atenção. Comunhão com o Alto nos conta então que num trabalho mediúnico estava o dirigente do trabalho, após fazer a sua prece. Então, após a prece e o início dos trabalhos, se manifesta um espírito em alto grau de desequilíbrio. Poderia arriscar, na minha modesta opinião, que da literatura espírita, isso é uma impressão minha, não é da doutrina, é minha, que das histórias que eu já li, talvez essa tenha sido a mais emocionante. E eu vou tentar reproduzir aqui com as minhas palavras. Então aquele espírito se manifesta em gritos de desespero, dizendo a todos que estavam ali na sala que ele havia cometido suicídio, que ele se jogara nas rodas de um trem e que por um tempo indeterminado, que ele não sabia dizer há quanto tempo, ele tentava então recolher os seus restos mortais, seu corpo, e tentava juntar o corpo e ele não conseguia. E ele ficava repetindo aquela história, até que o dirigente do trabalho pediu a todos que se unissem numa prece até Jesus. E eles começaram, e ele começou então a sua prece. E todos os encarnados se irmanaram naquela prece verdadeira ao Mestre. E os trabalhadores espirituais também. E os espíritos que vigiavam aquela casa espírita também se irmanaram nessa comunhão. E aquela prece então vai subindo, aquelas energias vão subindo, e à medida que vão passando pelas colônias espirituais, outros espíritos se irmanam, entram em comunhão com aquela prece. E em poucos minutos ela atinge Jesus. E Jesus então, com seu amor profundo por todos os sofredores,
Vinde a mim todos vós, ele disse. Jesus então impregna aquelas energias, das energias mais puras que existem no universo, e as devolve segundo a lei de ação e reação ao planeta Terra. E aquela prece, aquelas energias puras com o amor de Jesus atinge aquele espírito. E ele então consegue ter um alívio no seu coração. E nós ficamos imaginando se um daqueles médiuns presentes, daqueles trabalhadores presentes, naquela sessão mediúnica, não estivesse em sintonia, estivesse pensando qual a razão que teria levado aquele espírito a cometer o suicídio, ou estivesse julgando a atitude daquele nosso irmão. Será que essa prece conseguiria atingir Jesus? Ou numa situação hipotética, por favor, se ao chegar a Jesus, nosso irmão, criado por Deus como nós, se Jesus não fosse esse espírito puro, uma situação hipotética, e dissesse: bom, acertou, passa para a minha direita, errou, passa para a minha esquerda. E se chegasse em Jesus e dissesse: não vou fazer nada, errou porque quis, aquele espírito continuaria no seu sofrimento, talvez pela eternidade, talvez não, certamente pela eternidade da sua consciência. É por isso que a tolerância se impõe, diz Joana de Ângeles, como um dever moral para todos nós. Ela se impõe, porque não é uma opção. Hoje podemos optar, mas isso é uma imposição divina, porque os mandamentos que nos ensinou Jesus, ele só fala do amor. Então que nós possamos nesses dias, seguindo o exemplo daquelas duas personalidades, o representante do Islã e o representante dos cristãos, na figura do Papa Francisco, possamos unir os nossos corações aos nossos benfeitores. Não mais julgar, porque a tolerância é aceitar aquilo que eu não quero, aquilo que eu não posso mudar. Então que nós possamos traduzir os ensinamentos de Jesus numa prática diária, num comportamento que nos conduza sempre na direção de Deus e na busca incessante, porque ela é incessante, do nosso aperfeiçoamento moral. Nós agradecemos pela paciência, pela atenção, e rogamos que a paz de Jesus esteja presente no coração generoso de todos. Muito obrigado.